Olá, eu sou a Ana Traim, psicóloga e mãe indoor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa cultura do imediatismo e como essa baixa tolerância a tempos de espera pode nos afetar subjetivamente. Atire o primeiro miojo quem nunca quis cozinhar ultra super rápido. Todas essas coisas que estão no mercado estão a serviço de uma certa praticidade e vêm ao encontro de famílias e ritmos da nossa sociedade que a gente tem que responder sempre com muita rapidez, com pouco tempo de espera. Você já percebeu que existem muitas vezes, inclusive, promoções de teleentrega que determinado produto, se não for entregue em até X tempo, a empresa se responsabiliza pelos custos? Existe inclusive uma certa torcida para que o motoboy se atrase com a entrega e com isso o cliente tenha inclusive o seu produto já pago pela empresa. Isso é um nível de utilização desse tempo, dessa falta de capacidade de espera que está nos atolando em muitas coisas, em muitas situações. Eu vou querer com vocês ver um pouquinho mais de perto quais são as possíveis consequências disso para a gente. De uma maneira geral, o que a gente vem aprendendo socialmente é que coisas, processos, pessoas, redes que não nos trazem retorno imediato, elas meio logo são descartadas. Me parece que com isso a gente está colocando sempre nessa sensação de retorno, de recompensa, a condição para continuar apostando naquilo. Se a gente for analisar bem, isso é um comportamento inclusive de adição. Adição a drogas, por exemplo. A gente pode estar tratando algumas coisas e alguns processos como se fossem drogas, que são substâncias que dão imediatamente uma sensação de alívio, de prazer para o nosso cérebro. Muito cuidado com esse funcionamento, porque a longo prazo a gente pode não conseguir se satisfazer com quase nada mais. Tenho percebido uma menor tolerância a tempos de espera de maneira geral, mas também a escolhas que são mais complexas, como por exemplo, uma escolha do que se quer fazer na vida em termos de estudo, de trabalho, de investimento de carreira, de sobrevivência, sem que muitas vezes isso corresponda necessariamente ao que o sujeito de fato quer. Porque ele passa a desejar aquilo que é rápido, aquilo que logo é concreto e que se materializa na sua frente, em vez de se ocupar com às vezes um não saber e que isso leva realmente um tempo. Um exemplo desse contraponto é justamente a clínica. Na clínica, por exemplo, da psicologia, onde um acompanhamento precisa justamente do tempo como um aliado possível para a gente poder disparar juntos processos de pensamento, de associação, de análise, de poder juntar elementos necessários para poder o sujeito se entender na sua própria vida. Aqui é um cenário onde o tempo justamente é totalmente não imediato. É o contrário desse imediatismo. Talvez também por isso muitas pessoas sintam uma certa resistência em fazer terapia, em buscar espaços terapêuticos, porque justamente já sabem que ali o retorno não vai ser tão imediato. Não vão sentir necessariamente logo após a primeira, segunda, terceira sessão uma sensação de alívio, de prazer. A clínica, ela está fazendo um contraponto bem interessante e, na minha opinião, bem saudável a esse modo de existir baseado na rapidez, na agilidade, no retorno rápido, porque ela é sim um convite para conseguir parar os processos e pensar. Inclusive tem sido relatado o uso do espaço psicoterapêutico como um espaço de escutar o próprio silêncio, de suportar o próprio vazio e também até de descansar, de dormir. Muitos pacientes não têm conseguido fazer isso em outros espaços na sua vida e buscam a clínica justamente para conseguir dar conta daquilo que imaginam que está soterrando eles, que é essa exacerbação do uso do tempo acelerado.
Na educação com filhos também, isso é uma questão muito, muito sensível e muito perceptível também. Que os pais geralmente têm uma certa pressa que seus filhos comecem logo a engatinhar, comecem logo a caminhar, comecem logo a falar, logo deixem de usar fralda, logo vão para a escolinha, logo falem a primeira palavra, enfim. São várias coisas que os pais projetam também desse modo acelerado de viver para cima dos filhos e que os filhos acabam achando suas formas também de poder responder a essa expectativa dos pais. Calma, eu vou fazer as coisas no tempo em que eu puder e que eu achar interessante. Isso traz muitas vezes frustração para os pais, porque eles estão já num modo de funcionamento diferente e esperam na mesma medida dos seus filhos, o que acaba não acontecendo. Então, às vezes acontece até um gap, né, uma lacuna aí entre as gerações, porque cada uma vem com um pedido e uma certa demanda diferente de tempo. O tempo de espera diminuiu, num geral. Você lembra se já escreveu alguma carta para alguém? Já mandou por correio? Já deve ter esperado dias, semanas ou às vezes até meses para receber uma resposta. E as conversas das cartas continuavam, né? Eu tive isso na minha adolescência e não quero romantizar isso como algo, né, do que passou e de que agora é pior e antigamente era melhor. Não é isso. Mas acontece que quando a gente olha para como os processos eram e como eles estão rapidamente se modificando a partir também da entrada de novas tecnologias, a gente vai começar a perceber que isso influencia no nosso modo de viver, no nosso modo de enxergar as coisas, de conceber as coisas e de montar toda a nossa expectativa em função disso também. Ao contrário das cartas, que se esperava, que se tinha um tempo e se sabia que esse tempo acontecia e se espalhava, agora quando alguém não lê uma mensagem de celular, já se fica logo ansioso por que essa pessoa afinal não respondeu ainda. Tanto que existem inclusive agora já meios de poder selecionar que as pessoas não vejam quando a pessoa leu a mensagem. Quer dizer, isso já é um sinal dos tempos de que essa cobrança estava ficando pesada demais para a relação dos sujeitos. Mas eu percebo também um certo retorno a uma artesanalidade, por exemplo, como um pão. Essa pandemia tem servido para mostrar pães lindíssimos que as pessoas têm produzido nas suas casas, inclusive com fermentação natural, que é um procedimento de espera, né, justamente de poder a cada dia acrescentar um pouquinho mais de ingredientes e ver aquele fermento crescendo ao longo dos dias, né, até que se possa utilizar ele para uma receita caseira. Então isso, por exemplo, esse retorno a uma certa artesanalidade, rusticidade, também mostra um pouquinho que as pessoas estão encontrando maneiras de fazer um retorno a uma vivência prazerosa a partir daquilo que demanda mais tempo e que não tem a ver com essa questão de praticidade, de rapidez, do instantâneo. Mas isso é tido como um certo luxo. Essa rusticidade e essa artesanalidade já quase não combinam, não cabem direito no nosso dia a dia. Isso, inclusive, me parece ser uma bela sugestão para a gente fazer em família esse tipo de programa que demanda tempo, que dilui uma ação num tempo. Inclusive fazer um bolo juntos. Vamos preparar o material, vamos ver se tem ingredientes em casa, senão a gente precisa sair para comprar ou pedir emprestado para alguém. Colocar no forno, tem o tempo de espera, de crescimento que é do bolo, não é nosso, não importa se a gente quer acelerar, esse tempo não é nosso, ele cresce sozinho. E aí a gente vai poder no final comer o bolo. E isso é uma experiência bem interessante para a gente fazer e conseguir fazer uma certa resistência a essa cultura do instantâneo. Outra ideia que eu acho muito legal para a gente poder fazer como um contraponto a essa sobrecarga de imediatismo, fazer coisas na horta. Quem não tem horta não tem problema. Um feijãozinho no algodão também vai ajudar. Onde a gente observa que investimentos, mesmo que em doses homeopáticas, né? Quer dizer, cada dia um pouquinho de água, umedecendo o algodão, cuidando, colocando longe de uma luz muito forte, para que aquele grão, aquela semente germine e nos mostre que é possível a gente cultivar a vida no tempo. Você já reparou que em muitos sites tem inclusive uma indicação de tempo de leitura de determinada matéria? Isso também é uma certa resposta à nossa sensação de não
nos ater muito tempo a uma certa leitura. Existe também nos meios digitais um conhecimento de que quando a gente não cativa o leitor, o cliente, o seguidor, nos primeiros segundos, me parece que agora são 3 segundos que cada anúncio tem de tempo para conseguir chamar a atenção e cativar o leitor para continuar lendo e se ocupando daquele assunto, então não, já perdeu, não vai mais ter essa chance com aquele escrito, com aquela postagem. Você já pensou quanta coisa a gente está tentando agilizar de uma maneira quase sobre-humana em função desse tempo que a gente não quer mais perder descobrindo o que é bom? Esses dias eu estava pensando que meus filhos estão crescendo sem saber o que é programação de televisão, que eles não escolham ver que tipo de desenho que vai passar. Esse conceito de TV por assinatura, que tu pode escolher o que tu quiser olhar naquele momento, é também um exemplo desse tipo de cultura que consome o imediato e totalmente recortado para a linha de interesse de cada um. Então também ali não existe espera. É isso que eu estou chamando aqui de subjetividade on demand. Quer dizer, é na medida daquilo que ele demanda que ele vai consumir. E ele faz essa avaliação constantemente na pressa do retorno daquilo que ele está consumindo. Será que com isso tudo nós não estamos ficando mais intolerantes e mais impacientes, inclusive nos próprios relacionamentos humanos? Relacionamentos que são facilmente descartados à medida que a pessoa não responde ao que o sujeito quer, naquele momento que ele quer, e não se aposta mais no tempo. Apostar no relacionamento com esse fator do tempo significa a gente poder transversalizar, horizontalizar nossa noção de retorno afetivo. Meus filhos também não conhecem a noção de rádio, que é essa aleatoriedade de músicas e programas que possam passar sem que a gente possa escolher. E esses dias eles estavam me pedindo: mãe, põe tal música. E eu digo: não, isso aqui que a gente está ouvindo agora é uma rádio, eu não posso selecionar o que eu vou escutar. E eles estranharam muito isso. Para eles, quando a gente acessa algum tipo de consumo midiático, a gente tem que poder escolher o que vai consumir. A gente acabou até normalizando esse tipo de comportamento porque a gente está otimizando o tempo. Não existe surpresa possível. Existe sempre uma escolha, existe sempre uma previsibilidade. E me parece que com isso quase não temos espaço para alteridade, para aquilo que em primeira instância talvez não nos interessaria entrar em contato, mas que se a gente entrasse em contato, talvez a gente conseguisse se aproximar um pouquinho de uma alteridade, de algo diferente daquilo que a gente imagina que seja do nosso gosto, da nossa preferência. Será que isso também não faz com que a gente fique muito polarizado também nas nossas vidas, nas nossas bolhas, né? Cada um só conversa com aqueles que se concordam, né? E a bolha que nos protege sobre diversos assuntos políticos, éticos, religiosos, essa bolha vai nos impedir que a gente entre em contato com alteridade, com coisas diferentes. E com isso a gente está, ao meu ver, de uma certa forma, falhando enquanto humanidade. Porque a humanidade é diversidade. A humanidade é tudo menos bolha. Nesse sentido, quando a gente fala em algoritmo, né, um algoritmo que está pensado para otimizar um consumo, né, de uma pessoa, recortado para as preferências daquela pessoa, o algoritmo joga um pouco contra essa aleatoriedade. A questão do algoritmo é justamente tentar chegar o mais próximo do gosto do consumidor, e muitas vezes quando o próprio consumidor nem sabe o que ele gosta, o algoritmo vai sugerir coisas parecidas com aquilo que ele já consumiu e já consultou. A maneira como o algoritmo está funcionando, de só jogar para nosso lado coisas semelhantes e coisas de dentro dessa nossa bolha de consumo pré-existente, a gente praticamente nunca vai ter esse encontro com a alteridade. A gente nunca vai saber como é que o outro pensa se a gente não conseguir estourar essa bolha em algum momento. Eu estou dizendo isso sabendo que estourar a bolha e encontrar o diferente, aquilo que a gente não conhece e nem sabe se gosta, esse é o caminho mais longo. E talvez o único espaço seguro e possível para tentar encontrar essa alteridade seja no espaço clínico.
Tem um humorista norte-americano que se chama Jim Gaffigan, que faz vários shows de stand-up. Uma certa vez ele fez uma relação que eu achei muito interessante. Quando ele pega o conceito de maratonar uma série, quer dizer, de tu assistir do início ao fim, de uma só vez, ou no final de semana, uma temporada inteira de um seriado que tu gostou muito, ele fala de um certo vazio que a pessoa sente logo depois que termina esse seriado, quando ele é maratonado. Porque a pessoa está tão envolvida, né, com a história, com os personagens, que ela chega a se sentir triste com o fim desse seriado, com o fim do contato com aquele mundo. Então isso mostra uma imersão intensa naquele mundo produzido artificialmente por esse consumo, esse entretenimento. Achei muito engraçada a relação que ele fez entre o fim de uma série e o fim de um relacionamento amoroso. Também no ambiente universitário se percebe cada vez menos leituras, cada vez menos tolerância e paciência para ler textos densos, complexos, longos. As pessoas têm buscado resumos, dicas práticas, esquematizações para conseguir entender determinada situação, em vez de se ocupar muitas vezes com o texto no seu original, na sua linguagem talvez mais crua, e poder tirar suas próprias conclusões disso. E com essa pressão de coisas massificadas e simplificadas, talvez a gente esteja perdendo a nossa capacidade de enxergar e entender coisas complexas, processos complexos e abstratos. Nossa concentração, nosso foco, nossa atenção focal, ela está mudando também com o passar do tempo. A gente não consegue mais fazer uma tarefa sozinha, a gente tem que sempre achar uma maneira de transversalizar os fazeres. Quer dizer, enquanto eu olho um vídeo aqui, eu escrevo uma mensagem lá, eu estou cozinhando uma coisa aqui. Quer dizer, a gente está tentando otimizar o tempo de uma maneira que a gente quase nunca vai conseguir fazer uma coisa separadamente das outras. Então, quando no início do vídeo eu me propunha a pensar quais são os possíveis efeitos dessa relação nossa com o tempo, com o imediatismo, com a falta de espera, com essa intolerância que a gente está desenvolvendo com processos mais demorados, eu não tenho nenhuma resposta concreta, mas eu tenho 3 coisas que eu fui nomeando ao longo desse vídeo e que eu quero retomar agora aqui com vocês rapidamente. Então, me parece que tem esses 3 campos que a gente precisa olhar com certo cuidado, com uma certa atenção, porque me parece que eles apontam para uma direção que a gente está indo nessas subjetividades on demand. O primeiro seria esse comportamento que eu fiz uma certa relação aí com o comportamento de adição. Essa adição seria justamente uma relação com algo que tem maior probabilidade de me dar um alívio ou um prazer imediato. Quer dizer, onde inclusive outras coisas são descartadas em detrimento daquelas que já sabidamente vão me dar esse prazer e esse alívio imediato. O segundo campo seria essa intolerância cada vez maior de encontrar o diferente, a alteridade, justamente porque nosso comportamento e o algoritmo que nos observa, né, observa nosso comportamento de consumo, está cada vez mais colado à forma como a gente tem se apresentado nos últimos anos, meses, semanas, enfim. E essa bolha, por mais quentinha e confortável que ela seja, nos mantém desconectados e distantes de qualquer coisa que possa ser diferente daquilo que a gente pensa. A gente não consegue nem se dispor e nem encontrar o outro que é diferente de mim. E o terceiro aspecto, o terceiro campo, seria esse, de que provavelmente com essa baixa tolerância de tempo, de leitura, de poder procurar outras coisas, também o nosso pensamento tende a ficar cada vez mais simplificado e menos complexo. Isso também pode acirrar uma certa polaridade, uma certa polarização de qualquer coisa que a gente encontre pelo caminho, como por exemplo, opiniões políticas, opiniões religiosas e uma série de coisas. Essa bolha, ela precisa ser olhada com muita atenção. Então por hoje era isso, esses são alguns pontos de reflexão que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Quem curtiu o vídeo, por favor, dá um like, compartilha também com quem acha que vai gostar, se inscreve no canal quem não está inscrito e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!